Alô, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Certo, Marcel? Tranquilo, professor? Tudo certo, e contigo? Tranquilo. E com foco no aprendizado, que vocês possam aprender sem ter nenhum tipo de desgaste, tá, pessoal? O que vai mudar no nosso semestre a partir de hoje, né? As aulas. Eu sei que lá no início cogitaram ter aulas de 45 minutos. Quanto a isso, vocês não se preocupem, tá? As aulas não serão de 45 minutos, as aulas elas vão ser de aproximadamente 2 horas, tá? De 1h30 a 2 horas. Por que de 1h30 a 2 horas? Porque a presença de vocês, ela vai ser dada pelo AVA, tá? A gente precisa fazer atividades no AVA para comprovar a presença de vocês e para demonstrar para o MEC que nós estamos dando aula, tá? Então, já tem uma atividade postada no AVA, bem como o material que nós vamos usar na aula de hoje também já está no AVA. Então, assim, eu vou dar a aula e depois vocês vão ter sempre até as 10 horas do sábado da próxima semana, então não amanhã, às 10 horas do outro sábado, para postar a atividade no AVA. Essa atividade, ela sempre vai ser pontuada. Eu estou refazendo todos os cronogramas das minhas aulas. Esse final de semana eu ainda posto para vocês, mas a atividade de hoje ela vai valer 1 ponto, tá? O que a gente vai fazer? Com isso, a gente vai reduzir o peso da nossa prova, tá? A nossa prova ela vai valer menos, tá? Então, nós vamos valorar as atividades e vamos tirar valor da nossa prova. A prova vai continuar na mesma data, tá, pessoal? Professor caiu. Na mesma data vai continuar a nossa prova, tudo igual. Eu já fiz o reajuste do cronograma. A gente perdeu uma aula, vocês não vão ter prejuízo de conteúdo, porque o conteúdo daquela aula eu coloquei em outra. A gente vai conseguir tocar tranquilamente por este ambiente, tá, pessoal? Importante, tem que postar atividade no AVA, pessoal. É muito importante que vocês comecem a se familiarizar com esta plataforma. Então, em razão de nós estarmos diante de aulas EAD, nós vamos reduzir e também em função de vocês terem uma atividade. Por que a gente vai reduzir? Porque vocês ficarem 3 horas me escutando sentados, não tem como, tá? A gente vai se dispersar e também vai ficar 3 horas falando, haja garganta para isso, tá? E para que não prejudique vocês, porque eu sei que a maior parte está em casa, mas está trabalhando, tem uns que sequer foram liberados do trabalho, todas as disciplinas estão passando atividades, eu aconselho vocês que vocês façam atividade durante o horário de aula, tá? A gente vai tentar, então, ir até mais ou menos umas 9 horas, a nossa aula, no máximo, tá? A aula expositiva, e vocês vão ter, então, das 9 às 10, das 9 às 10h15, 10h20, 10h30, enfim, para fazer essa atividade. Quem que, mas professor, eu quero terminar às 9, quero ir curtir minha sexta-feira, curtir minha quarentena, e vou fazer atividade depois. Não tem problema, pessoal. Esse momento que a gente está disponibilizando é exatamente para não onerar vocês em relação às outras matérias, tá? Então, é pensando no bem de vocês. Então, fica a critério também a realização da atividade nesse momento, tá? Então, nosso G1 vai ser feito dessa forma, trabalhos e prova. O nosso G2 ele vai ser feito entre trabalhos, seminário, tá? Só que a diferença agora é que o seminário vai ser individual, tá? Vamos fazer um seminário individual, por quê? Isso se não alterar a situação até lá, né? Eu estou supondo que nós não teremos alteração, as aulas continuarão a ser EAD, tá? O seminário vai ser individual, porque a gente não tem como pedir um trabalho em grupo se vocês não podem se ver, né? É contraditório a gente falar em quarentena e eu pedir um trabalho em duplo, em trio para vocês. Então, o seminário vai ser individual, daí o G2 vai ser composto por seminário, prova e trabalhos, tá?
Então, a gente também vai tirar o peso da prova, ia valer 5, provavelmente vai valer menos que 5 ainda no G2. Tá bem, pessoal? Eu tenho uma sugestão para vocês, que é a gente criar um grupo de WhatsApp, tá? Um grupo de WhatsApp facilita a nossa comunicação. Então, além de eu postar no AVA o nosso material, eu posto no grupo de WhatsApp também, tá? Quem é que poderia criar esse grupo para nós? Eu vou deixar o meu celular aqui. Quem é que poderia criar esse grupo? Eu posso criar, se o senhor quiser. Tá? Então, por gentileza, tá? É a Zaira que está falando? Não, é a Carla. Carla? Ah, tá. Não tô te... Ah, tô vendo agora aqui. Carla. Cria para nós, Carla, por favor. Claro. Tá? Já tem um grupo, né, gente? Tá, é que esse grupo é de vocês. Não sei se vocês querem só me incluir no grupo que já tem, incluir os outros colegas que não estão, ou criar um grupo específico comigo, né? O que eu brinquei nas outras turmas é que daí vocês deixam para falar de mim no grupo que já tem, tá? Ou só se quiserem a minha opinião, assim, porque ninguém sabe mais coisas ruins de mim do que eu mesmo. Se quiserem falar mal e quiserem compartilhar, eu sei falar umas coisas bem ruins de mim também, tá? Então, pessoal, peço que vocês coloquem no chat o número de celular de vocês, que daí a Carla... Thaís, Professor, grupo novo. assim, ó. Oi. Desculpa, eu criei o grupo ontem ali e comecei a incluir alguns colegas que eu sabia que já estavam nessa turma. A Betânia, o Clóvis, acho que o Bruno eu incluí, e não continuei ainda incluindo os outros, porque eu não tenho o telefone dos outros. Então, assim, o grupo já tem. É bem simples. Eu até posso botar o meu telefone celular e as pessoas podem começar a me mandar, me inclui, e eu vou adicionando ao grupo. Mas não é só pegar aqui no chat, já tá todo mundo colocando seu telefone, Marcel. Ah, bota lá então, também. Tá todo mundo no chat, já coloquei o meu. Então, Carla, vou te agradecer a tua disponibilidade, mas como já tem o grupo e o Marcel já é o administrador, então só inclui Não. colegas. Botei todo mundo como administrador, professor, que daí até assim, ó, eu posso colocar todo o pessoal. Daqui a pouco vai ter um que não vai estar no grupo, mas, por exemplo, a Betânia conhece, pá, já adiciona ele lá. Mas, Marcel, por enquanto, tu pode incluir todos esses para nós? Claro, manda bala. O Marcel, eu não sei se está acompanhando ali no chat, tem alguém que deu a ideia, foi o Bruno, que de mandar um link do grupo, daí a pessoa só clica e já entra automático. O que tu acha? Também. Aí eu já confesso, aí já foi demais para mim, eu já não sei fazer isso, como é que manda? Mais fácil, boa ideia. Deixa eu ver aqui. Tu sabe fazer, Marcelo? Não tem nem ideia como faz esse bicho aí. Eu vou passar vergonha. Vamos ver aqui, Então, peraí. mas a gente descobre. Vou tentar ajudar. Enviar o link. Professor, desculpa, mas como caiu o meu sistema, eu não consegui ouvir a primeira parte da primeira avaliação, só da segunda avaliação. Só poderia me passar, por favor? A primeira avaliação tá todo mundo reprovado, decidi. Tá. Credo, que malvado. Eu tô tipo presidente, governador e prefeito, é decreto, entendeu? Eu vou mandar um presentinho pra ti, assim, tipo eu uma amo embalagem. Brigadeiro. Se tu me mandar os brigadeiros gourmet gostosos, que eu tô sozinho em casa, talvez o reprovado e o aprovado é uma linha bem tênue, entendeu? Tá bem. Então, olha, os brigadeiros gourmet salva tudo. Marcel, olha aí. Começou até a tosse com essa. Já consegui o link. Tosse. É Zaira, né? Viu? Agora acertei. A avaliação, ela vai ser composta por trabalhos e pela prova, tá? Tá. É na mesma composição do segundo, então. Só que não vai ter seminário. Vai ser trabalho, seminário e prova. Tá. Tá ótimo. Tu escutou a parte do AVA? Muito importante. Que a gente tem que acompanhar, porque a avaliação pelo MAEC é por ali, já sim. tá no AVA, tá? Então, tem que fazer e postar no AVA. Eu vou corrigir pelo AVA. Não adianta me mandar e-mail, WhatsApp, sinal de fumaça, nada. Tá? Se a gente mandar o link, pessoal, por que a gente não vai no tradicional? Adiciona número a número ali rapidinho. Tá? Minutinho, professor. Já consegui achar aqui. Já conseguiu? Já.
Eu ia dizer nada como um gremista inteligente, lá. mas gremista inteligente lá. é vigilância. Vamos ver se dá mesmo. Vou clicar aqui. Não, o senhor já está no grupo. Ah, já tô, então não vou clicar mais. Opa, eu já tô no grupo. Pessoal, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Vocês que lutem. Desculpa. Um já entrou. Olha o outro só. já entrou. 3 até agora. Marcos, eu não achei o teu telefone no meu celular. Eu sei que tem aqui, mas eu não achei. Beleza. Pessoal, então, enquanto vamos entrando, vamos dar prosseguimento à nossa aula. Tá? Então, esses são os combinados que eu tenho para fazer com vocês. Avaliação G1, avaliação G2. Sempre vamos terminar a aula, então, de 1h30 a 2 horas, para dar tempo de vocês fazerem os trabalhos. Né? Logicamente, o seminário, daí não. O seminário ele vai demandar um pouco mais de tempo, o seminário. Mas os trabalhos que eu vou passar todas as aulas para vocês, a ideia é que vocês consigam fazer durante o período de aula mesmo, tá? Claro, ressalto, se alguém não tiver interesse em fazer durante o período de aula e quiser fazer em outro momento, o importante é apostar só até a data final ali, até porque fecha e daí acaba o nosso prazo, tá, pessoal? Se não tiverem nenhuma dúvida até o momento, eu vou dar início à nossa caminhada rumo aos tributos. Tá? Não se preocupem, eu já falei para vocês na primeira aula, né? Eu tenho 2 filhos, são 2 bulldog ingleses, então eles gostam de participar da aula, eles vão emitir sons de fundo e a opinião deles sobre o conteúdo, tá? Então fiquem tranquilos em isso. Tá bem? Desligar meu som aqui. Aqui, tá? Deixa eu só pedir para eles pararem um pouquinho, vou deixar no mudo aqui. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente já viu nesse semestre? Nós iniciamos fazendo uma revisão do tributário 1, o que era importante. Aqui está tributário 3, não existe a tributário 2, tá? Aula 3. Então, a gente revisou o que era importante do tributário 1, para a gente entender o nosso conteúdo do tributário 2. Nós tivemos uma aula sobre regimes tributários, que focamos bastante no Simples Nacional. Tá? E agora a gente vai entrar nos impostos em espécie, que vão nos acompanhar até a G1, depois a gente tem contribuições em espécie, depois a gente volta para os impostos em espécie, que daí estaduais e municipais. Então, nosso início vai ser com os impostos federais, tá? E eu diria que não teria um imposto melhor para iniciarmos a nossa caminhada do que um imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, tá? Por quê? Porque nós estamos bem na época da declaração. Então, normalmente, é uma época que é bem legal toda essa aula. Os alunos eles têm bastante dúvidas, eles querem sanar as dúvidas até em relação às suas declarações de pessoas próximas. Então, acaba tendo bastante interatividade, tá? Então, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Eu, sabendo responder, eu ajudo com toda certeza. Também esqueci de falar para vocês que, além da atividade que a gente vai ter no AVA, no final da nossa aula eu trouxe algumas questões para ver se vocês entenderam bem a matéria. E daí a gente resolve, eu dou um tempinho para vocês resolverem e depois a gente corrige, tá? Vamos lá. Imposto sobre a renda ou proventos de qualquer natureza. Vamos iniciar por onde? Pelo começo, pessoal. Imposto sobre a renda ou proventos de qualquer natureza. A gente vai ver muitas vezes escrito, inclusive eu escrevo, imposto de renda, tá?
Existem dois equívocos quando a gente fala imposto de renda. Primeiro que ele não é um imposto, tá? Que ele é de renda. É diferente, ele é um imposto que incide sobre a renda. Tá? Uma coisa é se ele fosse a renda, outra coisa é quando tu incide sobre a renda. Então, ele é imposto sobre a renda. E o segundo detalhe, já inicial, proventos de qualquer natureza. A gente esquece. A gente fala tanto imposto de renda, imposto de renda, imposto de renda, que a gente acaba esquecendo dos proventos de qualquer natureza. Mas, pessoal, eles existem e eles são tributados. Tá? Então, a gente não pode esquecer. Tanto renda como proventos de qualquer natureza são tributados por esse imposto. Né? E o imposto sobre a renda? Quem é que tem competência para a sua instituição? A competência é da União. Somente a União pode instituir o imposto sobre a renda. A competência tributária, ela é federal. Tá? O que significa competência tributária? A gente viu na nossa aula de revisão, eu disse que era muito importante. Tá? Competência tributária significa o poder de instituir, de legislar, de dispor sobre determinado tributo. Isso é competência tributária. Então, quem é que tem competência tributária para legislar, para instituir, aumentar, diminuir a alíquota, a base de cálculo do imposto sobre a renda? A União. Única e exclusivamente a União. Isso é competência exclusiva, tá? Só a União pode dispor do imposto sobre a renda. Ele incide sobre o quê? Ele incide sobre a renda e sobre os proventos de qualquer natureza. O conceito constitucional de renda a gente vai ver logo mais, mas o que é renda? Seria aquele valor que tem como origem o trabalho e o capital. Como basicamente 95% da nossa aula vai ser sobre renda, tá? Neste momento agora eu vou meter um pouquinho mais sobre proventos de qualquer natureza. O que são proventos de qualquer natureza, pessoal? São aqueles acréscimos patrimoniais, a gente vai ver que para esse imposto incidir sempre tem que ter acréscimo patrimonial, e eu vou explicar o que é acréscimo patrimonial, tá? Que não configurem renda, então o provento de qualquer natureza, ele é um conceito por exclusão, e normalmente de atividades que já cessaram, tá? Exemplo, aposentadoria, pensão, tá? Aposentadoria e pensão incide imposto sobre a renda ou provento de qualquer natureza. Tá? Por quê? Porque aposentadoria e pensão são proventos de qualquer natureza, não são rendas, são proventos de qualquer natureza, porque tem origem em uma atividade que já cessou. Certo dia, lembro como se fosse hoje, estava dirigindo, recebi a ligação de uma contadora, né? Fazendo, olha, isso ano passado, estou declarando o imposto de renda da minha cliente, só que o advogado dela disse que ela não tinha que pagar imposto de renda sobre a pensão que ela recebe do marido. E eu falei, nossa, olha, tá errado, né? Ela tem que pagar. Dela é que, Mozart, assim, se ela tiver que pagar, dá uma diferença de 150 mil reais. Eu falei, como assim 150 mil reais? Daí ela me contou, é que o do marido não, né? Do ex-marido. É que o ex-marido é jogador de futebol. Então ela recebe mais de 100 mil reais de pensão por mês. Eu falei, olha, tu vai ter que dar uma triste notícia para tua cliente, tá? Ela vai ter que pagar imposto de renda sobre esses valores, tá? Ela vai ter que pagar imposto de renda, porque isso são proventos de qualquer natureza. Inclusive, é o principal exemplo que nós temos de proventos de qualquer natureza. É a pensão e a aposentadoria. Então, sim, a pensão ela é tributada. E essa moça ela vai ter que pagar imposto de renda sobre esse valor que ela recebe, então, do ex-marido, que é jogador de futebol. E quando ela me ligou e perguntou, e quando ela falou que dava 150 mil,
Nossa, eu tomei um susto, né? Fiquei curioso, né? Falei, poxa vida, 150 mil em pensão de imposto de renda? O que é isso, né? Daí ela comentou. Ela era casada com um jogador de futebol. Infelizmente, eu não sei como finalizar a história em relação a qual jogador, eu não quis perguntar, então até hoje eu não sei qual era o jogador. Então eu não vou falar o nome do jogador, não é nem por não contar, mas sim porque eu sequer sei o nome desse jogador. Tá? A Constituição Federal, ela diz que o imposto de renda está sujeito a 3 critérios, tá? Que a doutrina também chama de princípios. Então, tanto faz se vocês chamarem de critérios ou de princípios. Não tem diferença alguma, tá? O primeiro critério ou princípio é a generalidade. Né? A generalidade, ela traz a incidência do imposto de renda em relação a todo mundo, tá? Ela tem relação com a sujeição passiva do imposto de renda. Todos que tiverem acréscimo patrimonial, eles terão que pagar imposto de renda. Não pode ter discriminação, tá? Então, gordo, magro, feio, bonito, gremista, até colorado paga imposto de renda, pessoal. Tá? Então, todo mundo que tiver acréscimo patrimonial vai ter que pagar imposto de renda. Esse princípio, ele visa, tá, impedir qualquer tipo de desigualdade, né, em relação aos iguais. Tá? Por quê? Ele tem como origem o princípio da isonomia. Ele está dizendo, olha, todo mundo tem que ser tratado de forma igualitária. Para vocês terem uma ideia, quando começou a cobrança do imposto de renda no Brasil, em 1924, juízes não precisavam pagar imposto de renda e nem servidores públicos federais, tá? Olha só, se tu era um juiz, aí tanto faz federal ou estadual, tu não precisava pagar imposto de renda. Se tu era um servidor público federal, qualquer um, tu não precisava pagar imposto de renda. Agora vamos pensar, pessoal. Olha a discriminação sem qualquer tipo, né, de fundamentação. Qual que é a diferença do servidor público federal para um servidor público estadual? Por que o federal não vai pagar imposto de renda e o estadual vai pagar? Tá? Então, se eu tenho um policial federal, ele paga imposto de renda. Se eu tenho um policial civil, um policial da Brigada Militar, ele não vai pagar imposto de renda. Desculpa, ele vai pagar e o policial federal não vai pagar? Tá? Não existe razão para tu ter essa diferenciação. Por que que isso acontecia? Como a competência da União, a União que concedia isenção para quem ela quisesse. Até hoje ela concede para quem ela quer, dentro das limitações constitucionais. Então, lá no início, isso perdurou por alguns bons anos, tá? A União fazia essa discriminação. Hoje ela não pode fazer. Para ela conceder algum tipo de benefício fiscal, algum tipo de isenção, por exemplo, ela tem que respeitar, então, uma finalidade social e econômica para conceder essa isenção. Então, olha, pessoas portadoras de neoplasia maligna, né, são isentas de imposto de renda em relação à sua aposentadoria. São. Mas venhamos e convenhamos, né, pessoal? Tenho certeza que aqui ninguém quer ter neoplasia maligna, quer câncer para não pagar imposto de renda. Tá? Existe sim uma finalidade social por trás da isenção do imposto de renda para as pessoas portadoras de câncer. Tá? Então, isso pode ser realizado. A União ela não está proibida de conceder isenção. O que ela não pode é conceder uma isenção injustificada, que era o caso, porque somente servidores públicos federais e os estaduais não estavam abrangidos por essa situação. Então, pelo princípio da generalidade, todo mundo que tiver acréscimo patrimonial vai ter que recolher o imposto de renda. Tá? Não interessa, tá? A origem, a raça, tá? Não interessa cargo, vai ter que pagar imposto de renda. Professor. Oi, diga, Carla. O senhor poderia falar um pouco mais sobre esse sentido da pessoa com câncer com câncer? Se é específico para algum tipo, se... Não, tá? O que tem a discussão jurisprudencial? Porque a lei, ela estabelece que o portador de neoplasia maligna em relação à sua aposentadoria, tá?
Isenção, Carla, ela tem que ser interpretada de maneira restritiva, de maneira literal. Ou seja, se eu falo aposentadoria, um trabalhador da ativa não teria direito a essa isenção. Mas isso é uma grande discussão jurisprudencial e que tem decisão para os dois lados, tá? Então, uma pessoa, qualquer tipo de câncer, se ela é aposentada, ela não recolhe o imposto de renda. Inclusive, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo se o câncer estiver curado, tu não precisa recolher o imposto de renda. Porque, infelizmente, a gente sabe que o câncer é uma doença que a qualquer momento ela pode voltar, tá? Qual que é a finalidade dessa isenção, Carla? É tu tentar auxiliar essa pessoa no tratamento, né? Caso precise medicamentos, todo o desgaste, inclusive emocional que tem, deixar ela com um valor maior, sem ter que contribuir com o poder público em relação ao imposto de renda. Então, essa é a finalidade. A legislação ela não estabelece um câncer específico. Para outras doenças, ela é específica. Tá? É um rol de doenças. O senhor falou aqui mesmo. Está me ouvindo? Estou, Zaira. Ah, tá. Não, que o senhor falou que mesmo que tem a cura, né? E aí, então, isso independe de tempo, né? Independe de tempo, tá? Só que assim, só o que eu ressalto é que hoje, pela letra fria da lei, numa interpretação positivista, é somente a aposentadoria. Mas tá bem. Tá bom? Carla, entendido, Carla? Sim, a minha dúvida era essa, depois de tratado, se ainda tratado o câncer, ter feito todos os Depois de procedimentos, tratado. ela ainda havia... Sim, tá? A jurisprudência é nesse sentido hoje, tá? Tá, obrigada. Posso contribuir, professor? Mas sempre, Marcelo. Ainda mais com essa camiseta e com o teu conhecimento, vamos lá. Ai, eu vou proibir isso. Vou proibir. Mas tem alguns casos também para isenção de alguns impostos também. Até os portadores de deficiência, no caso, o pessoal que contraiu ou tem câncer, eles também têm isenção em alguns impostos na compra de alguns equipamentos, em especial para a sua funcionalidade do dia a dia. Por exemplo? Um exemplo bom, um carro, que todo mundo vê, tem isenção de todos os impostos. ICMS, IPI, inclusive o IPVA. IPVA. Então, assim, um carro que custaria 100 mil reais, custaria para uma pessoa... Só um detalhezinho, Marcelo, só não chega esse valor de carro, né? Ele é menor. Tu tem uma limitação. Não. Tô dando um exemplo, só um exemplo genérico. Praticamente 60% do valor do carro é abatido. Um carro de 100 mil, tu paga 40 mil reais no carro em função dessa necessidade. Isso. Como faz essa declaração? Tu diz para o veículo ou para o imposto de renda? Não, para o imposto de renda, por exemplo. O imposto de renda, tu faz um pedido administrativo primeiro, entra direto na justiça, tu entra na justiça, tá? Comprovando os laudos médicos, tá? Marcel, só complementando, muito bom o teu exemplo, como eu disse, sempre que tu quiser colaborar com o teu conhecimento, inclusive por ser da área, claro, essas isenções, só ressalto que são de impostos que a gente não está tratando hoje, né? Então, IPVA, IPI, ICMS, né? São impostos que a gente vai ver durante o semestre. E só como tu bem citou a questão do veículo, claro, a gente tem esse conhecimento, mas para o restante dos colegas que acabam não tendo esse primeiro contato agora com o direito tributário, o veículo, tu tem essa isenção de todos esses impostos, mas tu tem uma limitação no valor do veículo. Então, se alguém pensou, eu sei alguém que tem câncer, não é só câncer, são diversas doenças, tá, pessoal? Não é só câncer. Tá? Exato. Agora eu sei, 60% eu vou comprar um carro de 200 mil e vou pedir esse... Comprar uma Ferrari. Exatamente, comprar uma Ferrari e vou colocar no nome dessa pessoa. Não vai dar certo, tá, pessoal? É só carro zero e eu acho que é 65 ou 70 mil o limite, tá? Eu não me recordo de cabeça. Mas tem algumas exceções que o governo deixa comprar e ultrapassa o limite, mas aí alguns enquadramentos em especial.
Ele tem o valor em reais, mas tem alguns carros que ele dá uma liberação por ser um carro diferenciado. Mas só isso. Dessa forma. Também tem os cardíacos também, professor, que conseguem isenção do imposto de renda também. Não, assim, ó, a lista de isenção, portador de cardiopatia grave, né? A gente vai ter diversas citações, né? Aqui a ideia é assim, a gente não vai entrar nas isenções do imposto de renda da pessoa física, a ideia aqui é citar um exemplo, e que eu sempre digo que para mim é o exemplo mais conhecido para explicar o princípio da generalidade, tá? Mas daí quem depois tiver interesse sobre esse assunto pode até me chamar ali no privado do WhatsApp, eu não sei se o Marcelo também se colocar à disposição, eu auxilio, mando a lei, mando o artigo, converso a respeito, tá? E ficar bem tranquilos, né? Mas professor, só uma duvidazinha rápida quanto a isso. Então, quer dizer que todas as compras, talvez de carro ou isenção de IPVA, por exemplo, isso tudo tem que ser por via judicial? Como é que funciona? Não, tu sempre pode tentar na via administrativa antes, tá, Carla? Sempre. Tá bem, tá. Sempre tem a possibilidade da via administrativa. Só que às vezes ela até acaba sendo mais demorada e às vezes muito mais rigorosa, tá? Mas tu pode, tá bem? E depois aí, então, a gente tem onde ter o acesso para ver essas informações que o senhor falou, né? Claro, Zaira, pode me chamar ali no Lattes, que depois eu mando o artigo certinho para vocês. É que assim, o imposto de renda, né, ele é um mundo à parte. Na verdade, a gente, dependendo do tributo, então, imposto de renda, ICMS, IPI, a gente poderia ficar um semestre inteiro falando desse tributo, PIS e COFINS, tá? Com certeza dá para fazer um curso de um semestre inteiro. Então, aqui, o que a gente vai frisar sempre em aula? Os critérios constitucionais e as principais situações infraconstitucionais. Então, Constituição, CTN e alguma coisa de legislação esparsas. Eu quero também trazer para vocês benefícios fiscais, tá? Para vocês terem uma ideia, até caso alguém tenha interesse depois em trabalhar com direitos tributários, já está tendo esse gostinho. E quem não tem, poder conhecer e dizer, realmente não é isso que eu quero para mim, tá? Então não tem como a gente, obviamente, esgotar o tema, esgotar a matéria. O imposto de renda ele tem diversos tipos de isenção em razão de doenças, tá? E quem tiver interesse me manda um WhatsApp, depois eu mando o artigo, mando a lei certinho, converso a respeito, ajudo se precisar, bem? Então, seguindo aqui, pessoal, o exemplo da isenção é em função da generalidade, então, para demonstrar que pode a União conceder isenção e mesmo assim vai estar respeitando o princípio da generalidade. Nós temos o princípio da universalidade, tá? A generalidade, ela tem relação com a sujeição passiva. Já a universalidade, ela vai ter relação com o objeto, tá? Por quê? A universalidade significa que toda a renda, ela é tributada. A gente não pode escolher qual parte da nossa renda que a gente vai tributar. Então, vamos lá, vou dar o meu exemplo, tá, pessoal? Eu sou advogado, vocês sabem, eu dou aula e eu tenho um apartamento, né, que eu sou o proprietário e eu alugo, então recebo aluguel desse apartamento. Eu não posso escolher qual parte dessa minha renda eu vou informar, tá, para a Receita Federal. Obrigatoriamente, eu tenho que informar toda a renda. Então, vamos lá, recebo da IMED, eu tenho que informar. Recebo honorários no escritório, eu tenho que informar. Recebo os aluguéis do apartamento, eu também tenho que informar. Eu não posso escolher qual a minha renda que eu vou informar. Eu obrigatoriamente tenho que informar toda a minha renda, tá? Princípio da universalidade. Ele vai incidir sobre todo o acréscimo patrimonial que eu receber. Eu não posso escolher. Mas, não, aqui o escritório é mais, eu não vou informar só do aluguel, que é menos, as aulas também não informam. Não, tá? Eu sou obrigado a informar toda a renda que eu recebo. Isso é o princípio da universalidade. Ele vai incidir sobre toda a renda, sobre a totalidade da renda. Não interessa, tá? Não interessa a origem. Interessa, sim, que eu estou tendo um acréscimo patrimonial. Por último, o princípio da progressividade. Esse eu acredito que seja num conhecimento mais amplo de vocês.
porque o principal exemplo que nós temos é em relação ao imposto de renda da pessoa física. Acredito que todos vocês tenham conhecimento de que o imposto de renda da pessoa física ele tem diversas faixas de alíquotas. Tá? Então, o imposto de renda ele vai ser graduado conforme o acréscimo patrimonial demonstrado pelo sujeito passivo. Né? Quanto mais eu receber, quanto maior for o meu acréscimo patrimonial, maior vai ser a minha alíquota. Isso é progressividade. Vai subindo a minha base de cálculo, vai subindo a minha alíquota. Tá? Então, quanto mais eu recebo, mais eu pago. Né? A progressividade, como ela é um critério constitucional, ela é uma obrigatoriedade. O imposto de renda ele tem que ser progressivo. E aqui a gente vai ter diversas discussões em relação ao imposto de renda, tá, pessoal? Por quê? Porque a nossa progressividade ela é muito criticada. E não pela alíquota mais alta. Até a nossa alíquota mais alta, 27,5%, por incrível que pareça, ela é uma das alíquotas mais baixas se a gente comparar com os desenvolvidos. Pessoal, alguém está com o áudio ligado? Tá. Deixa eu desligar aqui. Se alguém está com o áudio ligado, só peço que desligue o áudio, pessoal, senão fica dando interferência. Então, o que é a crítica? Tá, eu tentei desligar aqui, mas não consegui. Eu acho que é a Zaira que está com o áudio ligado. Tá. Eu não, só se for a outra, tem duas. A outra colega, Zaira, não sei se ela está com problema no... Não pode ser dela porque ela não está conseguindo falar no Zoom. Tá. Vamos seguir então, pessoal. Só peço então que mantenha os áudios desligados, salvo quando quiser fazer pergunta, liga a pergunta. Pessoal, por que a progressividade ela é criticada? Porque as faixas de alíquota que nós temos, pessoal, 7,5%, 15%, 22,5%, tá? E 27,5%, elas são muito próximas umas das outras, tá? Muito próximas. Então, acaba que a pessoa que ela não recebe tanto, ela já paga 27,5%. Então, no Brasil, teria que ter um espaçamento maior, podendo inclusive ter alíquotas maiores. Acho que eu já falei para vocês, o imposto de renda na Alemanha, ele chega a 50%, ultrapassa 50%, e tu tem mais 5% de imposto eclesiástico, tá? Então, hoje, quem estuda justiça fiscal diz que a forma mais fácil de tu ter, a forma mais correta de tu ter uma justiça fiscal é por meio de uma tributação direta. E a tributação direta se dá pela renda. Né? Hoje nós temos uma tributação no Brasil muito mais elevada de forma indireta, que é como a gente vai ver o ICMS, o IPI. Tá? Uma pessoa que recebe um salário mínimo, ela, eu não pago. Tá? Tu não paga imposto de renda, mas aí tu vai fazer o teu rancho, tu paga um monte de tributo. Tu vai comprar uma camisa, uma camiseta, tu paga tributo. Tá? Então, para tu ter uma justiça fiscal, tu teria que focar na progressividade. Tá? Por quê? Porque tu conseguiria, então, graduar de acordo com o acréscimo patrimonial de cada um. Então, esse é um critério extremamente importante. Também a progressividade é muito criticada nas empresas, porque conforme a gente vai ver, nas empresas, a empresa paga 15% e ela tem um acréscimo de 10%. Tá? Então, seria isso. Tu tem a alíquota de 15% e, teoricamente, de 25%. Ponto. É isso que existe em relação às empresas. Não tem uma progressividade efetiva no imposto de renda das empresas. Então, isso acaba sendo muito criticado também no Brasil. Então, a crítica à progressividade. Poucas alíquotas e um espaçamento muito pequeno entre uma alíquota e outra. Vamos pensar, hoje uma pessoa que recebe 6 mil no Brasil, por exemplo, ela paga a mesma alíquota de uma pessoa que recebe 100. Isso não está correto. Tá? Isso que a gente tem que criticar. Quando a gente critica a tributação brasileira, a gente tem que criticar a questão de ela ser muito pesada lá na ponta de forma indireta e ela ser branda, principalmente com as pessoas que têm mais condição,
que em relação às alíquotas do imposto de renda, tá, pessoal? O que é o fato gerador do imposto de renda? Ele está previsto no artigo 43 do Código Tributário Nacional. É a aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica da renda. Tá? O que é disponibilidade econômica? Disponibilidade econômica quer dizer dinheiro no bolso. Ó. Bufunfa, entrou no bolso, tá no caixa da empresa, já está na nossa conta. Isso é disponibilidade econômica. Tá? Quando a gente já está com dinheiro literalmente em mãos, tá? Já está com a gente. Né? Ou seja, ele já está incorporado ao nosso patrimônio. Eu posso usar, gozar, usufruir, dispor dessa verba. Isso é disponibilidade econômica, é quando eu já tenho o dinheiro, é quando eu já tenho aquele valor. Tá? Então, se eu já tenho valor, se eu já recebi, eu estou em posse desse valor, eu tenho, né, o fato gerador do imposto de renda. Da mesma forma, da disponibilidade jurídica. Né? A disponibilidade jurídica é quando eu ainda não disponho efetivamente daquele valor, ele não está ainda no meu bolso, não está na minha conta, mas eu tenho uma provisão de entrada. Tá? Eu tenho alguma situação que me permite acreditar que eu vou receber aquele valor. E literalmente é acreditar, pessoal. Tá? Por que acreditar? Porque ele vai incidir quando nós tivermos, por exemplo, cheque. Tá? Então, incide quando nós temos um cheque. Ah, mas nem compensou, professor, não interessa, tu tem disponibilidade jurídica. Ah, é predatado, vai compensar daqui a 90 dias, eu estou em novembro. Aí eu vou ter que tributar? Vai tributar. Ah, quando tem uma nota promissória, mas ela é para o futuro, não interessa. Porque nesses dois casos, tu tem a disponibilidade jurídica. E se tu tem a disponibilidade jurídica, tu também tributa pelo imposto de renda. Então, tanto na disponibilidade econômica como na disponibilidade jurídica, existe a tributação pelo imposto de renda. O imposto de renda ele tem um regulamento, tá? Que é o Decreto 9580 de 2018. Então, notem que nós tínhamos um decreto de 99, o 3.000 de 99, agora nós temos um bem atual, que é de 2018. E agora nós vamos estudar o conceito constitucional de renda, tá, pessoal? Esse conceito constitucional de renda, ele é elaborado por um autor no seu livro, um autor que eu aconselho a vocês lerem, que o nome do livro é Conceito Constitucional de Renda Aplicável às Pessoas Jurídicas, tá? O nome do autor, se alguém quiser anotar, tá? Que é questão certa na nossa prova, é Mozart Bielewski Wierzchowski, tá? Então, quem quiser ler, eu aconselho essa leitura, tá? Conceito Constitucional de Renda Aplicável às Pessoas Jurídicas, parece que é um excelente autor que escreveu, tá bom? Então, o que é o conceito constitucional de renda? A Constituição, ela estipula algum tipo de conceito ou ela é uma norma extremamente aberta, tá? Particularmente, eu não consigo aceitar que a Constituição ela tenha deixado para o legislador infraconstitucional a previsão dos conceitos, né, tributários em relação às suas incidências. Então, por mais que expressamente nós não tenhamos uma previsão de renda, se a gente fizer uma análise sistêmica do texto constitucional, a gente chega a um conceito constitucional de renda. Tá? E não pode ter nenhum tipo de tributação que exceda esse conceito constitucional. Vamos analisar ele por trechos. Tá? É o acréscimo patrimonial, saldo positivo. Né? Então, pessoal, o que é acréscimo patrimonial? Tá? Sempre, se eu tenho um acréscimo, significa que eu incorporei algo. Né? Ou seja, eu recebi mais do que eu gastei. Se eu gastei mais do que eu recebi, eu não tenho renda, porque eu não tenho acréscimo patrimonial. Então, é muito importante que exista sempre um acréscimo. E quando a gente fala acréscimo patrimonial, aqui o patrimônio ele tem que ser verificado de forma lato sensu. Tá? Não é somente sobre os bens materiais do sujeito passivo.
e sim o patrimônio intangível, tá? Todo o acréscimo de valor também, não é? E o acréscimo patrimonial, eu tinha um apartamento, agora eu tenho 2, esse é acréscimo patrimonial. Não, pessoal, isso inclusive pode nem ser acréscimo patrimonial, tá? E logo mais a gente já vai ver. Eu posso comprar 1 milhão, um apartamento de 2 milhões, tá? Esse ano, e isso não significar um acréscimo patrimonial, tá? E a gente vai ver por quê. Então, o acréscimo patrimonial, ele não diz respeito ao patrimônio imobilizado do contribuinte. E sim, ele diz respeito, tá, a essa nova entrada que supera as saídas. Então, se eu tenho mais entradas do que saídas, eu vou ter a tributação pelo imposto de renda. Eu já tenho o início do nosso conceito. Auferido pela pessoa jurídica, aqui pode ser pela pessoa física também, tanto faz. Só que como o livro ele era direcionado para PJ, então o conceito ele está auferido pela pessoa jurídica, mas ele pode ser auferido pela pessoa física, aplica-se o mesmo conceito. Por meio de uma riqueza nova, isso aqui é extremamente importante. Eu não tributo riqueza velha com imposto de renda, tá? Eu só tributo riqueza nova. Se eu já tributei aquele valor outro ano, eu não vou tributá-lo novamente. E aqui vem um exemplo que eu dei. Comprei uma cobertura, 2 milhões de reais, tá? Tem que tributar pelo imposto de renda. Primeiro, a compra da cobertura ela não é tributada pelo imposto de renda, tá? O que é tributado é o meu acréscimo patrimonial, tem que ser uma riqueza nova. Se esses 2 milhões estavam na minha poupança, eu já tributei ano passado, eu não vou tributar esse ano, porque não é uma riqueza nova. Mas tu comprou uma cobertura. Na verdade, eu troquei dinheiro por um bem imóvel. Tá? Eu não tenho uma manifestação nova de riqueza passível de tributação. Então, eu não vou tributar. Essa aquisição em si eu não tributo. E por mais que eu tenha adquirido essa cobertura, nesse valor, eu não vou pagar o imposto de renda. Tá, pessoal? Professor, eu não entendi isso aí que o senhor falou agora. Isso aí é somente para compra à vista, então? Não, Carla, é que o que interessa, tá? Não é o que tu comprou. O que interessa é a origem do valor que tu utilizou para a compra. Tá? Tá. No imposto de renda, e isso é muito comum, Carla, as pessoas, eu comprei um apartamento, vou tributar. Não! Quando tu compra um apartamento, o imposto que incide na operação de compra e venda é outro, é o imposto municipal. Tá? Só que por que normalmente as pessoas acham que tributa esse valor, essa operação? Porque elas têm que ter renda para isso. Né? Se eu não tenho renda para adquirir um apartamento, eu não tenho como adquirir. Né? Então, é isso que acontece. Tá? Pessoal, estou tentando ver o chat, mas eu não estou conseguindo. Não sei se tem perguntas aqui no chat. Tá? O que eu vou tributar, Carla, vai ser exatamente um valor, uma riqueza nova. Tá? Se eu não tenho uma riqueza nova, eu não vou tributar. Deixa eu ver aqui. Estou tentando ler só o chat aqui, pessoal. Tá. Era informação do Marcel, pensei que era alguma dúvida. Tá? O que acontece? Quando eu vou lá e eu adquiro um apartamento, se eu juntei durante os anos, tá? Eu já tributei esse valor. Tá? Se eu já tributei, eu não vou tributar de novo, porque não é uma riqueza nova. Nos outros anos eu já declarei e tributei. Então agora eu só estou pegando aquele dinheiro que eu tinha guardado. Alô? Oi. Acho que não foi com a gente. Tá? Eu só estou pegando aquele dinheiro que eu tinha guardado e utilizando para comprar o meu imóvel. Tá?
Entendido, Carla? Mais ou menos, mas ok. Não, ok não, vamos continuar, tá? Olha só, Carla, vamos lá. Tu é a pessoa que vai adquirir a cobertura de 2 milhões, tá? Só que tu foi juntando ao longo do tempo, tu vai adquirir ela em 2019, tá? Só que em 2015, tá? Tu juntou 500 mil reais, tá? O que aconteceu? Em 2015, tu vai tributar esses 500 mil reais, mas tu guardou lá na poupança, tá? Em 2016, tu juntou mais 500 mil reais, tá? O que tu vai fazer? Aqueles 500 mil de 2015 não tributa mais, é uma riqueza antiga. Tu já tributou? Tá lá na poupança. Tu vai tributar esses 500 mil de 2016, tá? Em 2017, deu bom. Tu juntou 700 mil reais, tá? O que tu vai fazer? Tu vai tributar esses 700 mil de 2017, que é a riqueza nova. Tu não vai tributar os 500 de 2016 e nem os 500 de 2015, que estão lá na poupança, tá? Porque tu já tributou no ano. Quando chegou em 2018, tu juntou os últimos 300 mil reais. Quando tu juntou os 300 mil reais, em 2018, tu vai tributar esses 300 mil reais e vai colocar na poupança. Em 2019, tu resolve procurar e tu encontra a cobertura dos seus sonhos. Quando tu compra essa cobertura e tu pega esses 2 milhões da poupança e faz uma TED para o proprietário, tá? O que está acontecendo aqui? Tu está comprando essa cobertura com uma riqueza velha, uma riqueza que já foi tributada, cada parte no ano correto. Esses 2 milhões não é uma riqueza nova, não é um acréscimo patrimonial, porque o acréscimo patrimonial ele é sempre uma riqueza nova, ou seja, ele tem que ser, o que a gente vai ver ali durante o ano fiscal, de janeiro a dezembro, tá? Eu não fico tributando sempre o mesmo valor. Então, quando tu compra essa cobertura, tu tinha 2 milhões na poupança, que já tinha sido tributado cada parte na época que tu teve esse acréscimo, e quando tu adquire a cobertura, tu não tributa, porque esses 2 milhões eles já foram tributados ao longo do tempo. Entendeu? Entendeu. Ah, coisa boa. Tá? Deixa eu só ver aqui que trancou. Vai que tinha trancado, vamos ver se agora volta. Um pouquinho, pessoal. Eu vou pegar ali um mouse e ver se me ajuda. Só um pouquinho. Pessoal, assim, ó, tem 21 colegas no grupo do WhatsApp e participando agora da aula do professor tem 27. Eu larguei o link de novo ali no chat. É só clicar no link ali que entra direto pro grupo, tá? Beleza. Senhor Marcelo. Só não sei o que está acontecendo aqui, mas trancou. Eu só consigo... Trocou o chat? É isso? Não, isso, eu não consigo trocar o slide, ó. Trancou, não consigo nem abrir. Tá. Então, ó. Tá. Minimizar. Vocês veem aqui o meu cursor do mouse, ó. Eu só consigo mexer no... Sim, dá para ver. Programa. Vamos ver se volta, senão aqui eu vou ter que, de repente, dar uma reiniciada e a gente voltar, tá? Vamos acabar o conceito condicional de renda. Todo mundo vê bem mesmo nessa forma aqui, né? Então, uma riqueza nova durante o ano fiscal. Pessoal, nós tributamos a renda sempre durante o ano fiscal, que é igual ao ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, essa riqueza nova eu tenho que ter adquirido nesse período, tá? Sempre.
É o exemplo que eu acabei de dar para a Carla. Se eu adquiri em anos anteriores, eu tributei nos anos anteriores. Eu não vou tributar novamente. Então, sempre uma riqueza nova que eu adquiri durante o ano fiscal. E qual que é a origem? Vai ser a minha atividade ou o meu capital. Então, a atividade da empresa, a atividade da pessoa física ou o seu próprio capital. Tá? Então, esse é o conceito constitucional de renda que a gente então analisou agora aqui, ele passo a passo. Tá? Então, aqui são todos os critérios deste conceito. Tá? Importante, pessoal, se a riqueza é antiga, eu não tributo operações, tá? Eu não tributo operações. O imposto de renda, ele incide sobre o acréscimo patrimonial, sempre, tá? Ele não incide sobre nenhum tipo de operação. Então, quando a gente diz, mas comprei um carro, vou pagar imposto de renda. Não, não vai. Sobre o carro, não vai. Tu pode pagar imposto de renda sobre o valor que tu obteve para a aquisição daquele carro. Isso sim. Uma dúvida. Diga. Ó, professor, e se no caso um imóvel ele se torna assim super valorizado, de repente constrói, sei lá, um shopping na minha rua, a minha casa que valia 100 mil passa a valer 300, e aí na venda dessa casa eu tenho que pagar imposto sobre isso? Sim, isso a gente chama de ganho de capital. Sobre a diferença. Tu comprou um imóvel que valia 100 mil, quando tu vendeu, ele estava avaliado em 1 milhão. Tu teve um ganho de capital de 900 mil. Tá? Vai ter alguns critérios e algumas limitações para tu não pagar esse imposto. Se tu, num prazo, adquirir um outro imóvel, enfim. Tá? Mas a regra é o ganho de capital, sim, ele é tributado. Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu só vou fechar rapidinho a câmera, peço milhões de desculpas, mas é que trancou aqui. Deixa eu ver. Vamos voltar aqui. Deu. Coisa boa. Então, quais são as alíquotas do imposto de renda da pessoa jurídica, né? É 15% e mais adicional de 10% no que ultrapassar 20 mil mensal. Então, ultrapassou 20 mil, tem o adicional de 10%, que é o que seria aqui, né, a progressividade do imposto de renda da PJ, tá? Seria esse adicional de 10%. Já a pessoa física, ela tem tem a faixa de isenção, 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%, tá? Como é que é feito o recolhimento do imposto de renda da pessoa jurídica, pessoal? Por um documento que nós chamamos de DARF, que o Marcelo deve conhecer bastante, com certeza, dia a dia dele. Documento de arrecadação de receitas federais. Tá? Nós temos a possibilidade do lucro real e do lucro presumido. Que eu falei, a gente conversou rapidamente na última aula, porque durante as aulas a gente ia acabar vendo novamente. Por isso que a nossa última aula foi focada no Simples Nacional. O que é o lucro real? Ele é feito por adições, exclusões e compensações. Tá? Como é que a gente apura o lucro líquido de uma empresa, pessoal? O lucro líquido de uma empresa, ele é apurado pela receita bruta de vendas ou de serviços, menos as devoluções e os impostos, menos os custos,
menos as despesas operacionais, mais, ou seja, a gente soma ainda as receitas não operacionais e daí diminui as despesas não operacionais, tá? E daí após adições, exclusões e compensações, daí a gente tem o lucro real. Então a gente apura o lucro líquido, faz adições, exclusões e compensações e chega no lucro real. Isso aqui não se preocupem, tá, pessoal? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como funciona a tributação de uma empresa por meio do lucro real, tá? Então não vou perguntar isso na prova, isso é a título de conhecimento para vocês. Pessoal, qual que é a diferença de custo e de despesa? Tá? O custo, ele sempre, tá, tem relação com o valor utilizado na produção do produto final, do serviço final. Tá? Sempre. Quando a gente fala de custo, é aquele custo que está ligado diretamente à produção. Tá? Sempre. Tá? Então, o que é o custo se eu tenho uma empresa que fabrica essas garrafinhas d'água? Tudo que tiver relacionado à fabricação dessa garrafinha d'água aqui, pessoal, é custo. Aqui até vi, eu esqueci de alterar, pessoal, o artigo. Esse decreto não está mais válido, ele foi substituído pelo decreto 2018, tá? Então, tudo que eu tiver de gasto na produção dessa garrafinha d'água, eu tenho custo. A regra é que o custo ele vai ser dedutível no imposto de renda, né, pelo lucro real. Então, a regra é a dedutibilidade do custo. Tá? Porque se entende que todo o custo ele é necessário, porque ele fica incorporado ao meu produto final. É tudo que tem relação com o produto ou com o serviço final. Isso é custo. Já despesa. Tá? O que é despesa? Despesas são os gastos gerais da empresa, que eles não têm, né, uma relação direta com o produto final, mas ela é extremamente necessária para que a empresa mantenha o seu dia a dia. Exemplo, a aquisição de material de escritório. Eu tenho uma fábrica que produz essa garrafinha. Até agora eu fiquei com medo, né, que eu coloquei de novo na frente, em cima do PC. Tá? Eu produzo essa garrafinha aqui, tá, pessoal? Eu preciso de caneta Bic para produzir essa garrafinha? Não, eu não preciso de caneta Bic. Tá? Mas eu preciso de canetas. Uma caneta Bic, boa, chique, tá? Na minha empresa, lógico, eu preciso de caneta, eu vou precisar anotar alguma coisa. Eu preciso comprar papel, eu preciso comprar papel, tá? Então, o material de escritório, ele é despesa, ele não é custo, tá? Se eu fizer uma campanha de marketing, tá? Inclusive a gente conversou sobre isso na última aula, né? Se era uma despesa ou não dedutível a gente contratar o Neymar. Tá? A partir do momento que a gente contratou o Neymar, nossa garrafinha bombou. Pum, bombou. Tá? Então, contratar o Neymar para fazer uma propaganda para nós não é um custo, ele é uma despesa. Notem, ele não está incorporado à nossa garrafinha. Melhor. Olha o que eu produzo. Agora, eu peço desculpas para vocês, mas eu vou ostentar na nossa sala de aula. Olha o que eu produzo, álcool gel. Olha o que eu tenho aqui em casa, um álcool gel quase cheio. Tá? O Marcel falou de comprar uma Ferrari, eu estou quase trocando por uma Ferrari isso aqui, pessoal. Tá? Então, eu produzo álcool gel. Tá? Quando eu contrato o Neymar, o nosso álcool gel ele começa a sair mais, porque o Neymar fala, ó, usa esse álcool gel que está curado do coronavírus. Tá? O álcool gel do Moser ele é específico para a cura do coronavírus. Tá? Isso não é um custo, isso é uma despesa, obviamente. Vai ter um impacto, vai aumentar as minhas vendas em relação ao álcool gel, só que foi o que a gente discutiu na nossa última aula, que nós tivemos quase que um posicionamento pacífico, mas houve divergência, no sentido de não ser dedutível. Por quê? Eu só posso deduzir uma despesa que é necessária. Tá? Vocês lembram que a gente falou sobre festa de fim de ano, sobre premiação na festa de fim de ano, então dar uma viagem para os funcionários,
tá? Tudo isso são despesas, né? Elas não estão diretamente relacionadas com o nosso produto, tá? Mas a gente chegou à conclusão que indiretamente pode estar. Que olha, se as pessoas se motivam mais, trabalham mais e, via de regra, se vende mais, então se produz mais, tá, pessoal? Então, assim, qual que é a regra? A regra é que a despesa necessária, ela vai ser dedutível, tá? A despesa que não é necessária, ela não vai ser dedutível. Já vimos, despesa necessária. Daí agora aqui é literalmente um samba do crioulo doido, tá? Por quê? Porque a jurisprudência, ela é completamente, né, divergente no que é uma despesa necessária, o que não é uma despesa necessária, tá? Então a gente viu que vai ter julgado para os dois lados em relação ao projeto de marketing, por exemplo, se eu vou poder deduzir ou não, tá? Ativo imobilizado. Como é que funciona o creditamento do ativo imobilizado? Então a gente comprou uma máquina, a gente comprou um carro, compramos um carro. A gente trabalha numa empresa tributada pelo lucro real que faz frete. Nós temos, então, diversos caminhões e nós compramos mais uma frota. Nós compramos, incorporamos a nossa frota mais 10, tá? 10 caminhões. Pessoal, sempre eu vou ter uma limitação a essa compensação, tá? Comprei, não sei quanto custa um caminhão, mas vamos colocar lá que custe hoje R$200 mil um caminhão. Tá? Um caminhão top, bom caminhão. R$200 mil um caminhão. Eu não posso comprar esse caminhão e já abater 200 mil. Notem, se a gente voltar aqui, ele é um custo, né? Por que ele é um custo, pessoal? Porque ele está ligado diretamente com o serviço que a gente presta. Mas eu tenho que respeitar a depreciação do bem. Isso daí está previsto na legislação. A legislação que vai me dizer em quanto tempo eu posso abater esse caminhão. Salvo engano, o caminhão é 5 anos. Então, a cada ano eu posso abater 20% do valor que eu gastei na aquisição deste caminhão. Tá? Sempre. Prejuízo fiscal e a sua limitação à compensação. Nós temos aqui um instrumento, né, que é um artifício tributário, que quando existe a tributação, tá, do prejuízo fiscal, que a gente vai ver no lucro real trimestral, então, a cada trimestre eu vou apurando o valor. No final do ano, a gente já viu, o imposto de renda ele incide sempre no ano calendário, no ano fiscal, então um ano. Quando eu vou fazer o ajuste, eu posso verificar que, na verdade, eu tributei, mas eu não tive lucro, eu tive prejuízo, tá? Então, eu tributei, na verdade, um valor negativo, que aparentemente era lucro, mas, na verdade, era um valor negativo, tá? Eu já recolhi esse valor aos cofres públicos. Por mais que eu já tenha recolhido, eu não posso compensar esse valor 100% na minha próxima apuração. Eu sempre vou ter a limitação de 30%. Né? Então, eu recolhi o valor aos cofres públicos e recolhi 100 mil a mais. No próximo trimestre, eu tenho que recolher, tá, 50 mil. Quanto que eu posso compensar? 15. Tá? Eu posso compensar 30% somente. Eu não posso compensar mais do que 30%. Aqui, pessoal, a gente tem uma grande discussão na doutrina que, infelizmente, no Supremo Tribunal Federal os contribuintes perderam, que é qual? Essa limitação, na verdade, faz com que tu tribute um valor negativo, e a gente viu. Renda é acréscimo, é valor positivo, é saldo positivo. A partir do momento que eu crio uma limitação à compensação, eu estou tributando um valor negativo. E se eu estou tributando um valor negativo, eu estou acima do conceito constitucional de renda. Entretanto, infelizmente, quando essa discussão ela chegou no Supremo Tribunal Federal, o STF disse que não interessa, pode sim a Receita Federal criar limitações à compensação. Tá? Na verdade, até quem criou essa limitação foi a lei. Então, a lei ela pode limitar
essa compensação para auxiliar a Receita Federal no seu caixa, tá? Eu tenho lucro real anual e lucro real trimestral, tá? No lucro real anual eu vou pagando por estimativa, tá? Mensalmente, e no final do ano eu apuro efetivamente o valor devido. Então, mensalmente eu faço uma estimativa de quanto eu devo e no final do ano eu apuro o valor que eu efetivamente devia. Tá? E eu vou ter que pagar sempre até o último dia útil do mês de março do ano subsequente. Então, paguei por estimativa, chegou em dezembro, depois 31 de dezembro, 1º de janeiro do próximo ano, fiz o cálculo, vi que eu tenho que recolher mais ainda. Eu tenho até o último dia útil de março do ano subsequente para pagar. Do ano subsequente é apuração, né? Então, apurei 2019, eu posso pagar até o último dia útil de março de 2020. Já o lucro real trimestral, eu apuro de 3 em 3 meses e eu tenho que pagar sempre até o último dia útil do mês subsequente, tá? Então, janeiro, fevereiro, março, eu pago até o último dia útil de abril. Abril, maio e junho, eu pago até o último dia útil de julho, tá? E assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, é dessa forma que é feito o recolhimento pelo lucro real. Alguns incentivos fiscais em relação ao imposto de renda, tá? Para vocês saberem que existe no lucro real alguns programas governamentais, tá? Primeiro, o PAT, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador, né? O que é o PAT? Tu te inscreve no programa e tu consegue, né, deduzir da base do teu lucro, né, do imposto de renda, o valor, né, correspondente às despesas da empresa com o custeio da alimentação do trabalhador, seja concedendo vale, seja concedendo alimentação na própria empresa, tá, pessoal? Então, tanto quando tu concede vale, quando tu fornece o alimento, né, tu consegue abater do imposto de renda. Então, isso é um bom incentivo fiscal para as empresas do lucro real, o PAT, tá? Nós temos também a Lei do Bem, né? O que é a Lei do Bem? É uma lei que ela busca incentivar as empresas para investir em pesquisas tecnológicas, tá? Sempre. Tá? Para aumentar a tecnologia no Brasil, o governo criou uma lei que dá incentivos. E como é que o governo dá incentivo? Abatendo valores, né, gastos com os tributos. Tá? Então, todo o valor que tu gastar, né, em relação a essas pesquisas tecnológicas, sendo despesa operacional, tá, tu vai poder deduzir tanto do imposto de renda como da contribuição social sobre o lucro líquido, né, que a gente vai ver durante o nosso semestre. Tá? Então, aqui, pessoal, só um percentual para vocês terem uma ideia de como é feito o cálculo dos dispêndios. Tá? Outra vantagem, eu tenho a depreciação integral. Vocês lembram do exemplo do caminhão? Né? Que eu tinha que esperar 5 anos para compensar tudo? A cada ano eu compensava 20%? Se eu sou uma pessoa que tem o benefício da Lei do Bem e eu faço uma pesquisa tecnológica, eu compro uma máquina, tá? Eu posso compensar o valor integral, tá? Sempre. Eu pego todo aquele valor e eu consigo compensar aquele valor de uma vez só. Tá? Então, essa é uma das outras vantagens da Lei do Bem, que é a depreciação integral. Também tu vai ter exclusão, né, do saldo que ele não foi depreciado nos dispêndios quando eles tiverem relação à compra de equipamentos, de máquinas e de demais aparelhos, tá? Sempre relacionado à tecnologia. Então, nessa situação também, tu vai ter essa possibilidade, tá, pessoal? Lucro presumido. Tá? A gente já viu na última aula, que inclusive o nome ele nos ajuda bastante, porque lucro presumido nada mais é do que uma forma de apuração do imposto de renda que a gente presume
o lucro, né? Então, a gente aplica um percentual sobre o faturamento e em cima daquele percentual que vai ser o lucro presumido, vai ser a nossa base de cálculo, em cima daquele percentual que a gente vai aplicar as alíquotas que nós vimos. Por mais que ele seja trimestral, a gente não pode confundir, né, com as antecipações do lucro real, tá? Porque quando eu antecipo no lucro real, eu acabo também criando uma presunção de lucro. Só que lucro real é lucro real e lucro presumido é lucro presumido. As antecipações no lucro real, eu também utilizo uma fórmula que acaba criando uma presunção de lucro, mas eu escolhi o regime do lucro real. Agora, no lucro presumido, eu presumo o meu lucro. No lucro real anual que eu vou recolher por estimativa, tá? No final do ano, eu vou fazer encontro de contas. No lucro presumido, não. Eu vou lá e eu presumo o meu lucro, tá? Como é que eu posso recolher o valor do lucro presumido? Eu não preciso recolher até o último dia útil do mês subsequente. Eu posso recolher em 3 cotas, tá? Sempre dos 3 meses subsequentes. Então, janeiro, fevereiro e março eu posso recolher em abril, maio e junho, tá? Abril, maio e junho eu posso recolher em julho, agosto e setembro, tá? Entretanto, uma ressalva. Vai incidir juros moratórios a partir da segunda cota. Então, a primeira cota é como se fosse a data correta, que seria até o último dia útil do mês subsequente, mas se eu escolho dividir em 3 cotas, a partir da segunda cota eu pago juros, tá? Muito importante, pessoal. Indenizações, elas não estão sujeitas ao imposto de renda, tá? Por quê? Tá? Isso aqui é uma jurisprudência antiga e pacificada do STJ e já tem repercussão geral reconhecida pelo Supremo, tá? Quando eu tenho uma indenização, eu não tenho um acréscimo patrimonial. Eu tenho simplesmente, né, a recomposição do meu patrimônio. Seja uma indenização por dano material, seja uma indenização por dano moral, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu estava parado no semáforo, veio um veículo e acabou batendo na parte traseira do meu veículo. Valor, só para consertar, 20 mil. Só que eu vou lá, tento falar com essa pessoa amigavelmente e a pessoa, ela simplesmente não, tá, aceita pagar esse valor. O que eu faço? Eu entro com uma ação judicial, eu cobro esses 20 mil reais, tá, para consertar o meu veículo, mas também eu cobro danos morais, tá, pessoal? E eu ganho 20 mil de indenização de danos materiais e 5 mil de danos morais. Tem alguma parte desse valor que vai ser tributado pelo imposto de renda? Não, pessoal, não. Por que não? Tá? Porque os 20 mil que eu ganhei, eles na verdade estão recompondo o meu patrimônio. Eu tinha um veículo que ficou amassado e agora eu estou recompondo o meu patrimônio para ele ficar novamente no estado anterior, no status quo. Tá? Ah, mas o dano moral. O dano moral, ele tem como finalidade, tá, recompor por meio financeiro o abalo moral que o sujeito teve. Então, o juiz entendeu que eu tive um abalo moral, de ter que ficar cobrando, ir para um lado e para o outro, ficar sem carro, tudo isso, e condenou em dano moral. Tá, pessoal? Então, muito cuidado. Indenização não incide imposto de renda. Tá? Mesma coisa, indenização trabalhista. Tá? Dano moral trabalhista, qualquer outro tipo de indenização na esfera da Justiça do Trabalho, também não incide imposto de renda. Um dia eu estava dando essa aula no âmbito de pós-graduação, e é uma cadeira que eu dou na pós, que não é nem na pós de tributário que eu dou aula, é numa pós de finanças e controladoria, tá? E finanças e controladoria não tem advogado, tem administrador, tem contador, tem pessoal da RH, atuariais, diversas faculdades, mas não tem o pessoal do direito, via de regra. Eu estou dando essa aula, levanta a mão, me lembro até hoje, uma aluna lá no fundo da sala, última fileira, e faz a seguinte pergunta: professor, independente do valor da indenização, não incide imposto de renda? Eu falei, sim. O que interessa aqui não é o valor da indenização. O que interessa aqui
tá? É a finalidade dessa continha, se é recompor o patrimônio. E dela me contou a seguinte história, pessoal. Sempre quando eu dou essa aula também, eu pergunto para as meninas se manifestarem, né? O que vocês acham? Como a gente não está se vendo, eu vou só contar a história, tá? Eu sempre pergunto se alguém aceita o que aconteceu. Foi o seguinte, ela diz, olha, eu trabalhava numa loja e numa empresa, e essa empresa ela foi assaltada. Só que quando ela foi assaltada, todo mundo foi amarrado, né? Só que a recepcionista, além de ela ser amarrada, ela foi estuprada. Depois ela entrou com uma ação, segundo essa aluna, e ela conseguiu 3 milhões de indenização. Ela me perguntou, professor, esses 3 milhões não vai ser tributado? E daí eu falei, não, esses 3 milhões não vai ser tributado. Por quê, pessoal? Ela falava com espanto, né? E eu disse, primeiro, né, fora do direito tributário, eu acho que 3 milhões, inclusive, é uma indenização muito pequena, porque a vida dessa pessoa ela foi abalada consideravelmente, não só na esfera sexual, então quando essa pessoa tiver relações sexuais, ela vai ter dificuldade para ter relações sexuais, como na esfera profissional. Imagina o primeiro dia de trabalho dela em outra empresa que seja. É muito ruim, tá? Então, pessoal, até eu sempre pergunto em sala de aula se alguém está topando um estupro por 3 milhões. Não, ninguém, né? Ninguém. Eu sempre digo, não é o Caio Castro de 3 milhões, é um estupro, pessoal, uma pessoa que tu não sabe, é uma violência à nossa intimidade, tá? Então, primeiro que eu acho 3 milhões um valor muito baixo para essa indenização, e segundo, independente do valor, podia ser 3, 5, 10, 15, 20, não seria tributado. Porque imagina, o que essa indenização por dano moral ela está tendo como finalidade? Recompor um patrimônio que nunca mais na vida, com certeza, esse patrimônio, tá, nunca mais vai ser o mesmo, tá? Que é o quê? Essa parte interna da pessoa que, nesse caso, sofreu o estupro. Então, não interessa o valor. Ele tem a finalidade de tentar recompor o patrimônio, o que não vai ser possível nessa situação, tá? O imposto de renda, ele vai estar sujeito somente ao princípio da anterioridade de exercício, né? Ele não está sujeito à anterioridade nonagesimal. Significa dizer que, se as suas alíquotas forem aumentadas no dia 31 de dezembro, a partir do dia 1º de janeiro, já está valendo essas novas alíquotas. Mas se for aumentado em julho de 2019, somente 1º de janeiro de 2020, tá? Então, está sujeito à anterioridade de exercício, mas não está sujeito à anterioridade nonagesimal. Ele também tem fato gerador periódico ou complexivo, tá? O que é isso, pessoal? É o que nós chamamos, que a gente soma pequenos fatos gerador dentro de um período, né? Para ter o grande fato gerador. Então, o que é o complexivo, né? Ou periódico, é por período. Vamos lá. O que a gente está fazendo agora? A gente está fazendo a declaração de ajuste anual do imposto de renda. O que a gente coloca nessa declaração? A gente coloca todos os nossos rendimentos. Então, que eu recebi janeiro, fevereiro, março, assim, durante todo o ano de 2019. Tá? Só que, notem, eu só vou saber mesmo o valor que eu vou ter que recolher de imposto de renda quando eu faço essa declaração. Eu posso receber 1 milhão em março, eu recebi 1 milhão em março de 2019, entretanto, eu não vou ser contribuinte, eu não vou pagar imposto de renda. Infelizmente, eu fui acometido de uma doença e gastei tudo com o médico. A despesa médica ela é dedutível e sem limitação. Tá? Eu tenho tudo comprovado por nota fiscal, nem recibo. Então, eu não vou precisar pagar imposto de renda, pessoal. Como é que eu vou saber? Eu vou somar, então, janeiro, fevereiro, todos os meses. No final do ano, dia 31 de dezembro, que é nesse momento que acontece a incidência do imposto de renda, na verdade, que eu vou descobrir se eu tive um acréscimo patrimonial ou não. Tá? Por quê? Porque somente a partir de eu verificar todo o meu ano fiscal, todo o meu ano calendário, eu vou ter possibilidade de oferir o meu acréscimo patrimonial. Por isso que ele é periódico, porque eu somo diversos pequenos fatos geradores, então tudo que eu recebi em janeiro, fevereiro, março, abril e assim sucessivamente, e daí no final do ano eu consigo verificar.
Tá, pessoal? Então, isso é o fato gerador periódico ou complexivo. Uma outra questão muito importante em relação ao imposto de renda agora, especificamente em relação às pessoas físicas e os servidores públicos estaduais, municipais e distritais. O imposto de renda, ele é um imposto de competência federal, a gente viu, só a União pode legislar sobre ele, só a União dispõe sobre ele, só a União pode criá-lo, tá? Entretanto, a Constituição, quando ela estabelece a repartição de receitas, ela estabelece o seguinte: quando os demais entes públicos, então estados, municípios e Distrito Federal, retêm na fonte, o que é retenção na fonte, pessoal? Professor. Oi. Desculpa interromper, só fico com uma dúvida no fato gerador periódico. Vai ser considerado, todo o período vai ser considerado um fato gerador só? Isso. O fato gerador do imposto de renda, ele acontece somente no dia 31 de dezembro, tá? Só que a gente soma tudo o que aconteceu durante o ano, por isso que ele é periódico. Tá, se eu, por exemplo, toda a minha remuneração, mais um aluguel, mais, sei lá, um prêmio que eu ganhei, tudo somado vai ser um fato gerador lá no fim do ano. Isso. Tá? Beleza. Mas como a gente tem, até ainda na pessoa física, questões de antecipação, a gente tem desconto, retenção na fonte, por isso que se chama complexivo ou periódico. Complexivo, porque ele é a soma de vários fatos. E periódico, porque ele é todo o período, nota, janeiro, fevereiro, março, mas tu realmente sabe se tu teve acréscimo patrimonial quando tu estoura a espumante para comemorar a passagem do ano. Obrigado. De nada. Tá? Pessoal, então, se eu sou um servidor público estadual, municipal ou distrital, então vamos colocar lá, eu sou um servidor público estadual. Eu tenho retido na fonte o meu imposto de renda. Tá? A Constituição estabelece que o Estado não tem que repassar nada, ele fica com 100% desse valor retido. Isso não retira a questão de um imposto de renda ser de competência federal. Somente a União pode dispor, mas a Constituição estabelece que, nesse caso, na repartição de receita, vai ficar com o Estado. Então, o Estado retém na fonte, ele fica com 100% do valor, ele não repassa nada para a União. Tá? Se eu entender que essa retenção é indevida, que essa retenção está sendo maior que o valor que eu teria que recolher, qualquer ilegalidade em relação a essa retenção, pessoal, eu vou entrar com ação somente contra o Estado e na Justiça Estadual, tá? O que define a competência tributária não é... Desculpa, o que define a competência jurisdicional para a ação tributária não é a competência tributária para a instituição do tributo. O imposto de renda vai continuar sendo federal, tá? Mas a União ela não vai ter interesse nessa questão porque ela não recebeu um centavo. Então, se eu acho que eu estou sendo indevidamente, tá, compelido a pagar o imposto de renda pelo Estado do Rio Grande do Sul, eu vou processar o Estado do Rio Grande do Sul na Justiça Estadual. Tá? Então, muito cuidado. Isso, servidor público estadual, municipal e distrital, sempre a ação de imposto de renda, tá, é contra o ente público que realizou a retenção. Tá? O imposto de renda, ele está sujeito ao princípio que nós chamamos da extraterritorialidade. Significa que ele alcança, inclusive, valores recebidos fora do território nacional. Tá? Isso foi o problema, inclusive, que deu com o Hever, né? Vocês lembram o Hever? Né? Juliano, Luan, Fernandinho, Hever contra. Todo mundo conhece, né? Bem famoso aqui na dupla Grenal. Quando ele saiu do Maior do Sul, ou seja, ele saiu do Grêmio e ele foi jogar na Alemanha. E ele só esqueceu de perguntar para o empresário como é que era a tributação. A gente já viu, a tributação na Alemanha era pesada, é pesada na renda. E naquela época, a Alemanha estava sem o tratado de bitributação, que a gente vai ver. Tá? Então, ele tinha que tributar na Alemanha e no Brasil. Moral da história, ele estava ganhando menos em euros do que ele ganhava na época em reais no Grêmio. Tá? Logicamente, não tinha toda essa discrepância do câmbio. Né? Mas mesmo sendo em euros, ele estava ganhando menos do que ele ganhava no Grêmio. Tá? Porque, mas ele está oferindo renda na Alemanha. Não interessa, ele é brasileiro, ele vai tributar o imposto de renda aqui.
tá? A não ser que ele dê a saída definitiva. Então, não interessa onde recebe. Se for sujeito nacional, tributa a renda no Brasil, tá bem? Salvo se tiver um tratado internacional, né, que normalmente é um tratado de bitributação, que evita o que? A bitributação. Então, se a Alemanha tem um tratado com o Brasil, normalmente é da seguinte forma, tá? Se a Alemanha tributa a renda maior, com uma alíquota maior que o Brasil, o cara tributou lá na Alemanha uma alíquota maior que a tributa aqui, o Brasil não cobra nada. Agora, se na Alemanha a alíquota é menor, ele vai pagar na Alemanha e o Brasil vai pedir ainda a diferença, tá? Então, isso é o tratado de bitributação. O sujeito ativo, a gente está vendo, é a União. Então, sujeito ativo aqui não é da ação judicial, e sim o sujeito ativo da relação jurídico-tributária. Tá? A regra é a União. Tá? Ela que pode instituir, cobrar, legislar sobre o tributo. Nós temos as exceções quando servidor público estadual, municipal e distrital, o sujeito ativo é a União, mas naquele caso específico a tua relação tributária é com esses entes públicos, tá? Já o sujeito passivo pode ser a PJ, a PF, a firma individual, tá? Desde que tenha disponibilidade econômica ou jurídica, né, da renda. Tá? E a nossa base de cálculo, a gente tem real presumida arbitrada, que a gente conversou na nossa última aula, que na verdade é uma sanção, e também o rendimento bruto quando for pessoa física. Tá? Agora, pessoal, a ideia aqui era a gente utilizar um jogo que é o Kahoot, e a gente até ir somando pontos no Kahoot. Tá? Como a gente está fazendo EAD, só isso a gente não vai conseguir fazer. Mas a gente vai começar com as questões agora. São 3 questões. O que eu peço, pessoal? A gente está numa turma considerável, então nós temos 26 alunos. Respondam a questão e coloquem no chat a alternativa que vocês responderam. Não tem problema se errar, errei as 3, não tem problema. Eu preciso saber até para eu explicar para vocês. Então, vocês vão responder a questão, vou dar um tempinho para vocês. E depois já vão colocando no chat, todo mundo respondeu, a gente corrige a questão. A aposentadoria, indenização especial indenizatório, Mário pagará imposto de renda em homenagem ao princípio da isonomia. Ô, pessoal, todo mundo nascer? Unanimidade? Indenizatório, né? Tu falou que indenização não incide imposto. Eu vou ter que colocar umas questões mais difíceis, então. Tá muito fácil isso. Tá? Eu ia botar a... mas aí tu resolveu trocar isso. Troquei de última hora porque eu vi que todo mundo estava indo nascer. Entendi. Tá. Então, ó, Mário inscreveu-se no programa de incentivo à aposentadoria mediante indenização, promovido pela empresa em que trabalha. A respeito do caso proposto, assinale a afirmativa correta. Só é importante, pessoal, as nossas questões elas vão ser sempre ou da prova da ordem, aqui que a gente vai exponer em sala de aula, ou vão ser questões de concurso público, tá?
Então, o programa de incentivo à aposentadoria aqui já diz, ó, mediante indenização, né, significa que Mário não vai pagar imposto de renda, porque o valor ele é indenizatório. Se é uma verba indenizatória, não incide imposto de renda. Tá? Questão 2, pessoal. Hoje nós temos 4 questões, tá? Ao efetuar o pagamento de auxílio creche a servidores, determinado estado da federação reteve na fonte o imposto sobre a renda. Nessa situação hipotética, a retenção foi... Não, depois eu sei que Então, nós temos A, B e C, né, pessoal? Isso? Alguém colocou outra alternativa que não seja A, B e C? Eu vi alguém respondendo a D também. Tô vendo aqui. Pô, Carla, tu vai perder o seu 100%, Carla. D aqui. Quem respondeu a D também. Vamos lá. Tá, Carla, tu vai perder teu 100% de aproveitamento, Carla. Tá? Alterar a resposta. Boa, boa. Não, o importante é a gente aprender aqui. Vamos lá. Ao efetuar o pagamento de auxílio creche, tá? O que é o auxílio creche, pessoal? Alguém? Indenização? Indenização. Até eu abrir o vídeo aqui, eu tinha esquecido. Tá? Auxílio creche, ele é uma verba indenizatória. Tá? Se ele é uma verba indenizatória, não incide imposto de renda. A gente vai no mesmo raciocínio da nossa outra pergunta. Agora dificultou um pouco porque não está escrito que é indenização. Tá? Então, estou pagando o auxílio para alguém colocar o filho na creche, estou pagando no final das contas a creche daquela pessoa, tá? Significa que eu estou dando uma indenização. Isso aí não está recebendo pelo trabalho, e sim para que o filho fique na creche. Tá? É uma indenização. E foi o Estado que reteve. Tá? Quando o Estado retém, é o processo quem, pessoal? O Estado. O Estado. Então, a alternativa correta é a letra C. Indevida, tá? Cabendo ação de repetição de indébito contra o Estado, mas não contra a União. Por quê? É uma verba indenizatória, tá? O Estado que reteve na fonte, então não adianta eu processar a União, pessoal. A União não quer saber, mas também não ganhei um centavo com isso, não fui eu que realizei a retenção indevida na fonte, tá? Então, tu te vira com o Estado, tá? Vai lá brigar com ele, para mim tanto faz, nem chega em mim,
esse valor não chega em mim. Se não chega em mim, eu não tenho interesse em estar litigando judicialmente. Tá? Então, a alternativa correta é a letra C. Alguma dúvida? Mais conhecido como auxílio pré-escola, está no artigo 389 da CLT e está no Estatuto do ECA, se não me falha a memória. Olha só, viu só? O nosso colega Marcelo sabe decora a CLT. Olha só. Tá. Obrigado, Marcelo. Capaz. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não? Então vamos seguir. De acordo com o CTN, a base de cálculo do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é o montante. Só vão corrigir. Preciso ir no banheiro. A e C, né? Todo mundo na C? Então, Isso. Pessoal, assim, ó, se alguém tiver com vergonha de responder, até esqueci de falar, sabe que dá para mandar aqui só para mim, né? Se não quiserem mandar para todos, dá para mandar só para mim, tá? Pessoal, vou colocar em A e C. A, fixada em pauta elaborada pelo Poder Executivo, desde que publicada por meio de decreto de portaria interministerial, até 90 dias antes do início do exercício em relação ao qual ela produzirá seus efeitos. A gente falou em aula em relação à pauta elaborada pelo Poder Executivo? Não, pessoal. Tá? Os regimes tributários, eles já existem, né, de forma prévia. Não é o executivo que vai fixar. Então, nós temos 3 regimes tributários em relação ao imposto de renda: real, arbitrado ou presumido.
tá? Que vai incidir sobre renda ou proventos de qualquer natureza. Então, nós temos esses 3 regimes. Então, a resposta correta é a letra C. Os 3 regimes são real, arbitrado ou presumido. Então, a última questão, antes de eu explicar a nossa atividade lá do AVA, de acordo com o CTN, o imposto de renda tem como fato gerador. A aquisição da disponibilidade. Ô, Marçal. Oi. Quando eu respondo, aparece o meu nome aí? Aparece. Engraçado que quando eu respondo, eu clico aqui. Ele é como Anderson. Hã? É. Como se o Anderson estivesse respondendo. Não. Eu não sei o que aconteceu. O meu ficou fixado pro Clóvis. Eu respondo só pro Clóvis. Pois é. Tem que trocar ali do lado, senão eu não vejo a tua resposta. Tu responde só pro Clóvis. Ô, Zaira. Oi. Já troquei. Tudo que tu tá botando no chat tá aparecendo só para mim. Eu também não sei porquê, toda vez que eu vou escrever no chat, ele troca ali do everyone e vai pro teu nome. Toda vez eu tenho que ficar mudando. Eu não sei porquê, o padrão tá o teu nome aqui para mim, entendeu? E o padrão para mim tá o Clóvis. Vocês têm que trocar sempre para everyone. Já troquei. Já troquei. Só eu vi as respostas da Zaira, viu, professor? Tava tudo errado. Tá. Ó, pessoal, vocês são uns fenômenos, né? Ou vocês têm algum grupo que eu não tô aqui. Oi? Trancou. Não, eu tô dizendo, vocês são os fenômenos do direito tributário, né? Pode ser, os alunos de sexta-feira aí são os fenômenos, porque... Cheio de sono na cabeça. Eu tô vendo Eu tô vendo esse sono, estou acertando tudo. É a cerveja fazendo efeito. Olha aí. A gente é sóbrio. É que se liberar o álcool na sala de aula, eu vou dizer que as questões vão estar todas certas. Ô, pessoal, então a resposta correta é a letra D, né? Qual que é o fato gerador? A aquisição da disponibilidade econômica ou jurídico da renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, tá, pessoal? Então, esse é o nosso fato gerador, tá? Então, voltando aqui para a gente encerrar a aula de hoje, a aula expositiva, nós temos uma tarefa lá no AVA. Qual que é a tarefa do AVA, tá, pessoal? A tarefa é vocês pegarem um acórdão do CARF, tá? Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sobre a tributação do ágio pelo imposto de renda. Eles vão dizer, professor, tu não falou ágio em sala de aula. Não falei propositalmente. Vocês vão descobrir nesse acórdão o que é ágio e se ele é tributado ou não pelo imposto de renda. E vocês vão fazer uma resenha, tá? Pode ser meia página, tá? Não precisa ser algo muito elaborado, tá? Uma resenha crítica, dizendo se vocês
o que foi o julgamento, os argumentos, se vocês concordam ou não, e o motivo de vocês concordarem ou não, tá? Importante, acórdão do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, coloquem no Google, né? Buscar acórdão do CARF. Vai lá para a página de jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Tá bom, pessoal? Então, professor, diga. Essa aula vai estar no AVA também, né? Eu vou precisar dar uma olhadinha nela depois de novo. Vai estar no AVA, tá? Beleza. Eu vou tentar subir assim que terminar, mas às vezes demora um pouquinho. Mas sempre assim, até o final de semana eu já vou subir ela, tá? Tranquilo. E muito importante, colegas, assim, ó, dos 25 participantes, somente 24 estão no WhatsApp ali, tá? O link continua ali no bate-papo do chat, tá? Só entrar ali, adicionar, imediatamente já transforma em... Tá. Não, mas aí na próxima aula eu lanço de novo para o pessoal ficar se conectando. Pessoal, imediatamente eu já troco para administrador. É importante entrar no grupo, tá, pessoal? Vamos manter, obviamente, no grupo somente assuntos relacionados à nossa matéria, tá? Se quiserem falar bem do Grêmio, tá permitido. Mal do Inter também. Bem do Inter e mal do Grêmio não está permitido, sob pena de reprovação. Isso é tranquilo, a gente já sabe as regras, elas foram explicadas no início da nossa aula, tá? Brincadeiras à parte, a gente mantém então só assuntos relacionados à nossa aula. Se tiver dúvida, Anderson, que estava perguntando, qualquer outro colega pode me chamar também no privado ali. Se não quero perguntar no grupo, quero perguntar no privado, pode chamar. Se não se importar e perguntar no grupo, é melhor, porque outro colega pode estar com essa dúvida, tá, pessoal? Então, dizer que para mim foi um prazer, gostei bastante de estar essa noite com vocês, a gente está matando a saudade, tá? Mesmo longe, está um pouquinho mais próximo, o que precisar vocês contem comigo. Ô professor. Oi, diga. Na última aula, a Zaira ficou de pegar o seu e-mail, ela não passou para ninguém o material. Então, se puder, aí dá... Eu vou colocar tudo no AVA. Se quiser meu e-mail, não tem problema, vai estar tudo no AVA. Bem feito, eu já tinha combinado com ele que eu ia fazer essa gracinha. O material da aula anterior está no AVA já, tá, pessoal? Beleza. Querem o e-mail mesmo assim? Não tem problema. Mas... Não, está no AVA, eu não preciso. Não, já está no AVA, tá? Já mas tá no... o e-mail tu tem, né, Anderson, fofoqueiro? Tem meus cachorros já querem participar aí da discussão. Então, ó. Moças, essa orientação sobre a atividade, ela está toda explicada lá no AVA também? Tá, eu escrevi exatamente o que eu falei para vocês, tá? Que é uma resenha crítica de uma análise de um acórdão do CARF sobre a incidência de imposto de renda sobre o ágio, tá? Se tiver alguma dúvida, manda no WhatsApp ali, tá, Bruno? Tá. Show de bola, pessoal. Mais alguma dúvida? Não? Tranquilo. Não? Bom para vocês. Bom final de semana. Diga. Bom fim de semana. Valeu, pessoal. Se cuidem aí. Vamos manter a quarentena para a gente logo mais tá podendo se abraçar e estar próximo fisicamente também. Até mais, pessoal. Saúde. Até mais. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Bom fim de. Boa noite. Não bebam demais. Só um pouquinho. Isso aí. Tá? Se quiser mandar vinho aqui para casa, eu sou apaixonado por vinho. Se eu virar o computador, vocês vão ver mais de 50 garrafas de vinho, tá bom? Opa, tá louco? Vai matar o corona. Tá bom? Pessoal, boa noite, bom descanso. Qual é o tipo do vinho? Boa noite. Sempre? Qual é o tipo do vinho? Como assim, qual é o tipo do vinho? Qual é a uva? Tem diversas uvas, né? E de todos os lugares do mundo que tu possa imaginar, César. Não sei se dá para ver aqui, ó. Vou tentar, ó. Tá vendo ali? Tô. As adegas ali? 2 adegas digitais e mais a parte do... Professor. Diga. Não vou te matar de ciúmes hoje, mas outro dia eu vou te matar de ciúmes, porque eu vou descer lá na minha adega e tu vai ver o que é. Não, deve ser muito maior, com certeza. Eu aprecio um pouquinho mais de um ano, então tá bom. Assim, tem umas 50 garrafas, tá bom. Tá bom.
Fazer uma visita guiada a essa adega aí. Pois é, cara. Eu quero ver quando voltar para os presenciais, você vai levar umzinho para nós, hein? Te ferrou. Falou demais. Tá bom. Vamos compartilhar. Feito, pessoal. Beleza. Bom fim. Tchau. Bom fim de semana.